Preso em um quarto de hospital, a única coisa que o protagonista podia fazer para passar o tempo era jogar. Mas até isso já estava perdendo a graça. Ele tentava se concentrar, buscando um desafio que o prendesse de verdade, algo que o fizesse sentir a mesma empolgação de antes. Mas no fim, o resultado foi o mesmo de sempre: derrota. Frustrado, ele culpou a inteligência artificial do jogo, que parecia não oferecer um desafio real ou justo. De saco cheio, ele simplesmente jogou o console de lado. O problema não era um gênero específico. Ele já tinha experimentado de tudo, desde jogos de estratégia até RPGs de mundo aberto. Com o tempo, ele percebeu que simplesmente não se divertia mais como antes. A paixão que ele sentia pelos games estava se esvaindo. A maioria dos lançamentos anuais parecia medíocre e sem alma para ele. Nada mais conseguia capturar sua atenção. Sem mais nada para fazer, ele abriu o laptop, procurando por algo, qualquer coisa, que despertasse seu interesse. Foi quando ele encontrou um jogo peculiar, Dungeon and Stone. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a avaliação, não recomendado. Intrigado com a péssima reputação, ele decidiu dar uma olhada. Ele continuou pesquisando sobre o tal jogo. Descobriu que só tinha suporte em inglês e que os gráficos eram bem ultrapassados. Mas ele não se importou. Afinal, era de graça. Com um clique, o download começou. O jogo abriu em uma tela de seleção de personagem bem simples, com classes clássicas de RPG. Ele escolheu o bárbaro sem pensar muito. Para ele, não fazia diferença, já que provavelmente abandonaria o jogo em poucos minutos. Assim que o jogo começou, ele se deparou com uma interface simples, típica de um dungeon crawler. Seu personagem, um bárbaro nível 1, estava no início de sua jornada, sem grandes pretensões. O que era para ser só um teste rápido, virou algo mais. Ele continuou jogando, explorando a masmorra e subindo de nível, sem nem perceber o tempo passar. O jogo tinha suas surpresas. Em certo ponto, ele encontrou um grupo desconhecido e formou uma party, adicionando uma nova camada à exploração. Ele estava completamente imerso. Aquele jogo, com sua arte simples e mecânicas diretas, tinha um charme que o prendeu de uma forma que ele não esperava. A baixa expectativa foi substituída por uma concentração total. Ele estava focado em avançar, em desvendar os segredos daquela masmorra. Só que, ao olhar para o lado, ele levou um susto. Já eram 10 da noite. O tempo simplesmente voou enquanto ele estava jogando. Aquele jogo o tinha fisgado. Em pouquíssimo tempo, ele se apaixonou por Dungeon and Stone, reencontrando um sentimento que achava ter perdido. O jogo tinha suas peculiaridades. Era atraente e, ao mesmo tempo, ridiculamente irritante, com mecânicas que testavam a paciência de qualquer um. E a frustração não demorou a aparecer. Ele explodiu de raiva, culpando um dos NPCs, o sacerdote, por ter estragado tudo quando estava tão perto de vencer. A enfermeira, claro, não gostou nada do escândalo. Depois da bronca, ele tirou os fones, ainda processando a derrota. Aquele jogo realmente conseguia mexer com seus nervos, mas desistir não era uma opção. A dificuldade só o deixou mais imerso. Ele colocou os fones de volta, pronto para mais uma tentativa. Ele até tentou procurar por guias ou dicas, mas o jogo era tão desconhecido que não havia nenhuma informação disponível em lugar nenhum do mundo. O tempo passou. Ele começou a cumprir seu serviço social obrigatório, uma alternativa para quem não era fisicamente apto para o serviço militar padrão. Faculdade, formatura, trabalho. Não importava a fase da vida. Durante o trajeto, nos intervalos, em qualquer tempo livre, ele continuava jogando. Ele se tornou obcecado. A ideia de zerar aquele jogo esquecido virou uma meta pessoal. Ele estava disposto a dedicar a vida inteira, se fosse preciso, para finalmente vencer. E depois de anos de dedicação, o resultado era sempre o mesmo: morte. Ele falhou de novo, incontáveis vezes, mas a ideia de desistir nunca passou pela sua cabeça. Foram centenas, talvez milhares de tentativas. Cada tela de Game Over era um lembrete de sua teimosia, mas também uma lição. Lentamente, a cada falha, ele ficava um pouco mais forte. Até que, finalmente, depois de uma eternidade, ele conseguiu.
O protagonista chegou ao lugar que tanto almejou, o ponto final de sua longa e solitária jornada. A sensação de alívio e euforia tomou conta dele. Anos de frustração acumulada se transformaram em pura alegria. Ele estava na reta final, e ali estava o portão do abismo, a entrada para a masmorra do chefe final, o último obstáculo que o separava da vitória. Ele não conseguiu se conter e explodiu em comemoração. Era a celebração de uma vida inteira dedicada a um único e obscuro objetivo. A emoção foi tão forte que ele quase chorou. Dias, noites, anos. Todo o tempo que ele sacrificou foi para chegar exatamente àquele momento. Com a confiança renovada, ele se preparou para entrar. O jovem sabia que o jogo tentaria de tudo para assustá-lo, mas depois de tanto tempo, nada mais o abalava. Ele relaxou na cadeira, completamente tranquilo. O jogador já tinha pensado em todas as estratégias possíveis e decorado cada habilidade mortal do chefe. Ele estava mais do que pronto. O som do carregamento finalizou. Era a hora. Ele estava prestes a fazer história, pelo menos para si mesmo, e zerar o jogo impossível na primeira tentativa. Mas então, algo completamente inesperado surgiu na tela. A expressão de confiança do protagonista desapareceu na hora, dando lugar à mais pura confusão. Ele se levantou num pulo, chocado com o que via. O jovem não conseguia acreditar, já que ele tinha certeza de que aquele jogo só existia em inglês. De repente, uma mensagem de sistema surgiu, confirmando um alvo. Só que o alvo não era um monstro no jogo, era ele. No mesmo instante, uma luz ofuscante explodiu dos monitores, envolvendo todo o quarto e jogando o protagonista para trás com a força do impacto. Com um clarão de luz intensa, a linha que separava o jogo da realidade começou a se apagar. O mundo do protagonista estava prestes a mudar para sempre. A luz o envolveu completamente, uma força que parecia desconstruir seu corpo. Ele foi puxado para dentro do jogo, sem qualquer chance de resistir ao processo. Em meio ao caos, a única coisa que passava por sua mente era a total confusão. O protagonista não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com ele. E então, tudo acabou. Em um piscar de olhos, o protagonista desapareceu de seu quarto, deixando para trás apenas a luz do monitor que o transportou. Quando sua consciência retornou, ele não estava mais em seu quarto. Diante dele, uma cena tribal se desenrolava, com um líder bárbaro saudando uma multidão. O jovem se viu no meio de uma multidão fervorosa. Gritos ecoavam por toda parte, e ele era apenas mais um rosto entre tantos guerreiros. Aos poucos, ele começou a notar os detalhes do ambiente. Não havia luzes elétricas, apenas o fogo bruxuleante de tochas, iluminando um mundo rústico e antigo. As pessoas ao seu redor eram fisicamente imponentes, com corpos esculpidos para a batalha. Ele se sentiu pequeno e fraco em comparação. E no centro de tudo, um velho líder gritava ordens com uma voz que parecia abalar as paredes. A cena toda era familiar, como se ele já a tivesse visto antes. Mas todos esses detalhes não importavam. A única pergunta que martelava em sua cabeça era: onde diabos ele estava? A realidade parecia ter se desfeito. Foi então que ele olhou para si mesmo. Algo estava diferente. Ele ergueu a mão e a visão o deixou em choque. Suas mãos estavam muito maiores do que antes, mais grossas e calejadas. Músculos que ele nunca teve agora eram visíveis. O choque foi total quando ele percebeu a verdade. Aquele corpo musculoso, forte e coberto de tatuagens. Era o corpo dele agora. A mente do protagonista tentava processar o impossível. Ele não era mais o jovem doente em um quarto de hospital. Ele era um bárbaro. Antes que pudesse entender a situação, um outro guerreiro se aproximou dele com um sorriso debochado, como se o conhecesse. O guerreiro loiro se dirigiu ao líder, que parecia irritado com a interrupção. A confusão do protagonista estava prestes a se transformar em um problema bem real. A cerimônia de reconhecimento dos novos guerreiros havia começado. Um a um, os jovens da tribo se apresentavam para escolher a arma que os acompanharia em sua jornada. O líder anunciou o nome de Karak, o terceiro filho de Fanum. Com seu novo machado de 2 mãos, ele foi oficialmente aceito como um guerreiro da tribo. Em seguida, o velho chamou por Ainar,
a segunda filha de Fenelin, para que ela também desse um passo à frente e fizesse sua escolha. O protagonista observava tudo, confuso. Ele reconheceu a cena na mesma hora. Era a cerimônia de início do jogo, o ritual onde os bárbaros escolhiam suas armas. Guerreiro após guerreiro era chamado, recebia sua arma e o título, sendo reconhecido para iniciar sua jornada. Um ritual que ele já tinha pulado dezenas de vezes. A glória era prometida a cada um deles, um futuro de batalhas e honra. Mas para o protagonista, aquilo não passava de uma introdução repetitiva do jogo. Ele se lembrou de todo o caminho que percorreu, das centenas de horas, das incontáveis mortes e do esforço absurdo para chegar até o chefe final. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Ele não estava apenas assistindo a uma cena do jogo. Ele estava vivendo o começo de tudo de novo, do zero. Sua mente voltou para o momento em que escolheu o personagem bárbaro, e logo depois, para a cena de si mesmo prestes a entrar na masmorra final. Todo o seu progresso tinha sido apagado. De repente, um dos bárbaros ao seu lado começou a tremer de medo, completamente apavorado com alguma coisa. O protagonista não entendeu o motivo do pânico, até perceber que todos os outros guerreiros reunidos ali também estavam paralisados de medo. Foi quando uma voz furiosa ecoou pelo local, perguntando quem tinha ousado falar sem permissão. O protagonista se encolheu, percebendo que a pergunta era para ele. O líder da tribo, que antes parecia um simples NPC de tutorial, agora o encarava com uma presença esmagadora e assassina. Aquele olhar era pesado, cheio de uma intenção que o protagonista nunca tinha sentido em nenhum monstro do jogo. A situação era muito real. Em pânico, o protagonista culpou mentalmente o guerreiro loiro que chamou atenção para ele. Mas já era tarde demais. Ele estava na mira do homem mais forte da tribo. O protagonista encarou o guerreiro ao seu lado, culpando-o silenciosamente pela situação. O homem de cabelo vermelho, por sua vez, estava paralisado de medo. O pavor tomou conta do guerreiro, que não conseguia processar a pressão esmagadora que vinha do líder da tribo. E então, o líder se aproximou e apontou diretamente para ele, declarando que o culpado só podia ser ele. O homem ficou em choque, sem nem conseguir formular uma defesa. Antes que ele pudesse questionar a acusação, o líder atacou sem aviso, silenciando-o para sempre. O protagonista sentiu o sangue quente espirrar em seu rosto, e o choque daquela realidade brutal o atingiu em cheio. Seu coração disparou. Aquilo não era um jogo. A morte ali era real e definitiva. Com o primeiro alvo eliminado, o líder da tribo se virou, fixando seu olhar frio e implacável no protagonista. A arma, ainda coberta de sangue, estava pronta para o próximo golpe. No entanto, em um movimento rápido, o protagonista conseguiu segurar o machado com a mão, parando o ataque no último segundo. Enquanto o líder ordenava que a cerimônia continuasse, a mente do protagonista trabalhava a 1000 por hora, tentando entender tudo. Ele chegou à primeira conclusão. Naquele mundo, pessoas como ele, que vieram de fora, eram vistas como espíritos malignos. A segunda conclusão era uma sentença. Se sua verdadeira natureza fosse descoberta, ele morreria na mesma hora. E a terceira, a mais assustadora de todas. Ele percebeu que, por muito pouco, não tinha sido a cabeça dele a rolar pelo chão. Juntando todas as peças, o caminho a seguir ficou claro. Ele precisava ser extremamente cuidadoso para sair vivo daquela cerimônia. A voz do líder ecoou, chamando por Serum, o quarto filho de Kennick. A ordem era clara. O protagonista deveria dar um passo à frente para o centro da arena. A tensão entre os outros guerreiros era palpável. Todos ali sabiam o que significava ser chamado naquela cerimônia, e o medo era visível. A ordem foi repetida, não deixando espaço para hesitação ou fuga. O próximo da fila havia sido escolhido. Só que havia um problema gigantesco. O protagonista não fazia ideia de quem era Serum. Em desespero, ele tentou invocar uma janela de status, mas nada aconteceu. A paciência do líder da tribo estava se esgotando rapidamente. O protagonista engoliu em seco. O sangue do último guerreiro, ainda em seu rosto, era um lembrete do que aconteceria se ele falhasse ou demonstrasse ser um espírito maligno. Sem outra escolha,
ele deu um passo à frente, assumindo a identidade de Serum e se colocando no centro das atenções de toda a tribo. Por dentro, ele estava em pânico total, mas por fora, ele projetou uma imagem de calma e determinação. Era a única forma de sobreviver. Ele caminhou em direção ao líder, passo a passo, e então ficou cara a cara com um homem que detinha sua vida nas mãos. A diferença de tamanho entre os dois era absurda. O líder o analisou com um olhar penetrante, procurando por qualquer sinal de fraqueza ou engano. Mas o jovem guerreiro não desviou o olhar. Ele sustentou o escrutínio, sabendo que qualquer hesitação seria sua sentença de morte. Aparentemente satisfeito com o que viu, o líder abriu um sorriso selvagem. O teste inicial havia sido passado. Em seguida, uma arma foi apresentada. A cerimônia estava longe de acabar. O protagonista respondeu com um sorriso confiante. Se era uma luta que eles queriam, era uma luta que teriam. Ele estava pronto para o que viesse. Diante da arma oferecida, o protagonista se lembrou de sua primeira jornada. Ele recordava a frustração de suas escolhas passadas, um erro que não podia cometer de novo. Naquela época, sem saber muito do jogo, ele construiu seu bárbaro focado apenas em ataque corpo a corpo. Ele se deixou levar pela aparência e pelo poder bruto, ignorando completamente qualquer estratégia defensiva. Foi uma decisão ingênua, um erro de principiante que lhe custou caro. Ele escolheu uma espada gigante só porque achava legal, mas o problema era óbvio. Sua defesa era péssima e ele morria com uma facilidade absurda. A lembrança daquela frustração ainda era nítida. Ele se recordava das inúmeras tentativas de fazer aquela build funcionar, sem sucesso. Ele tentou de tudo, testou todas as armas possíveis, mas a única saída parecia ser uma build de Bárbaro Berserker, que era igualmente frágil. Esse caminho o forçava a arriscar a vida a cada instante. Não era uma estratégia confiável, e ele estava sempre por um fio. Até que um dia, uma ideia diferente surgiu em sua mente. Por que um bárbaro precisava ser apenas um causador de dano? Ele percebeu que a classe era abençoada com vitalidade e força. Embora não fossem usados como tanques tanto quanto os anões, eles tinham todo o potencial para isso. Uma nova estratégia se formou. Ele decidiu que iria testar essa teoria. Equipado com um escudo, ele mudou completamente seu estilo de jogo, enfrentando os desafios de uma nova maneira. E a tática funcionou perfeitamente. Ele não só conseguia aguentar os golpes, como também refletia o dano de volta para os inimigos. De volta ao presente, na arena tribal, um sorriso de confiança surgiu em seu rosto. Com base em todo o seu conhecimento, ele sabia exatamente qual era a decisão mais lógica para sobreviver. Diante da multidão de guerreiros, a ordem foi dada. Todos deveriam entrar no lugar conhecido como o labirinto. A tensão era palpável no ar, e o protagonista sentiu o peso daquele desafio iminente. Toda a confiança que ele sentia antes foi substituída por uma apreensão gelada. A realidade da prova era muito mais intimidadora do que qualquer estratégia que ele pudesse ter planejado. O destino deles era uma fortaleza imponente chamada Rafdônia, a entrada para o temido labirinto. Um lugar que prometia glória para poucos e o fim para muitos. Diante dos portões, uma voz poderosa ecoou, dando a ordem final para que os guerreiros iniciassem sua jornada. Não havia mais volta. Em resposta, o líder dos guerreiros soltou um grito de guerra, incitando a coragem em seus homens. O protagonista se juntou ao clamor, sua voz unindo-se à dos outros. Naquele momento, todos compartilhavam da mesma mistura de medo e determinação. Assim que os portões se abriram, o caos tomou conta. Os guerreiros avançaram de forma desordenada, cada um tentando garantir seu lugar na vanguarda. No entanto, a jornada dentro do labirinto não correu como o esperado. Logo, o grupo se viu perdido e em desvantagem. A frustração explodiu em acusações. Um dos guerreiros se voltou contra o líder, Karak, culpando-o por tê-los guiado na direção errada. O sentimento de revolta se espalhou como fogo. Logo, todos gritavam que Karak não merecia mais ser o líder do grupo. Em meio à confusão, uma mulher se aproximou de Karak. Ela o repreendeu, mas também lembrou aos outros que eles o seguiram cegamente até aquele momento.
Com a atenção de todos voltada para ela, a guerreira deu um passo à frente, pronta para tomar as rédeas da situação. Ela se apresentou como Ainar, a segunda filha de Fenelin, e declarou que a partir daquele momento, ela lideraria o grupo. Sua presença imponente silenciou a multidão. O protagonista observou a troca de poder com um olhar calculista. Essa mudança repentina na dinâmica do grupo era uma variável interessante. Ele analisou a nova líder, Ainar. Uma nova peça havia entrado no tabuleiro, e ele precisava entender rapidamente como isso afetaria suas chances de sobrevivência. No entanto, a recém-declarada liderança de Ainar foi recebida com choque e descrença. A confusão que ela pretendia resolver parecia apenas ter piorado. Imediatamente, vozes se levantaram da multidão. Alguns guerreiros não aceitaram sua autoridade e começaram a gritar por outro líder, um tal de Jin, filho de Tetran. O caos se instalou novamente. Enquanto a maioria gritava, o homem indicado como novo líder apenas observava de longe, sem demonstrar qualquer interesse em assumir o controle. No meio da bagunça, o protagonista, Bjorn, sabia que estavam perdendo um tempo precioso. Ele tinha a solução, mas não queria se destacar e atrair atenção desnecessária para si mesmo. Cansado da ineficiência, ele tomou uma decisão. Em vez de gritar, Bjorn se aproximou discretamente da nova líder, Ainar, e tocou em seu ombro para chamar sua atenção. Ele se apresentou e, em voz baixa, ofereceu a ela a solução que todos procuravam. Ele sabia como navegar e encontrar o caminho. Bjorn sussurrou seu plano, explicando a lógica por trás de sua estratégia. Ainar mal podia acreditar no que ouvia. A simplicidade e a genialidade do plano a deixaram completamente chocada. Ela questionou se aquilo era verdade. Para provar seu ponto, Bjorn apontou para um grupo de aventureiros à distância. Ele explicou que, por estarem totalmente equipados com armaduras durante a noite, só havia um lugar para onde poderiam estar indo. Aquele grupo que os via como bárbaros seria seu guia. A expressão de Ainar mudou de dúvida para admiração. Ela percebeu que o homem ao seu lado era muito mais do que aparentava. Com a confiança renovada, Ainar se virou para a multidão e anunciou que havia encontrado o caminho para o labirinto. Enquanto todos comemoravam, Bjorn apenas observava, cético com a ingenuidade deles. E o plano funcionou. Logo, a entrada para o labirinto surgiu diante deles, um portal de energia pura que deixou todos os bárbaros em êxtase. Mas Bjorn não compartilhava da alegria geral. A chegada ao destino apenas trouxe mais dúvidas e uma apreensão crescente. Ele se questionava se o conhecimento que tinha do jogo seria realmente aplicável naquele mundo. E se as regras aqui fossem diferentes? O risco era enorme. E ali estava, a entrada para o labirinto. Bjorn sabia que o portão só abria uma vez por mês, e a decisão de entrar ou não precisava ser tomada naquele exato momento. A realidade bateu forte. Se ele não entrasse agora, teria que esperar um mês inteiro, e como um bárbaro, sobreviver lá fora sem recursos seria quase impossível. A escolha era clara, mas aterrorizante. O suor frio escorria pelo seu rosto, e o coração batia descontrolado. Aquele nervosismo era diferente de tudo que já sentiu. Afinal, não era mais um jogo na frente do computador. Desta vez, era a sua vida real que estava em jogo, e cada erro poderia ser o último. Foi então que ele olhou para o lado e a viu. Ainar, a terceira filha de Fenelin. Uma personagem que ele conhecia bem do jogo, agora em carne e osso. Ele sentiu o poder em seus próprios músculos, a força que agora corria em seu corpo. Não era mais um avatar. Aquela era a fisicalidade de um verdadeiro bárbaro, e agora pertencia a ele. A dúvida começou a dar lugar à determinação. Ele podia ter o corpo de um bárbaro, com toda a sua força bruta, mas sua mente ainda guardava sua maior vantagem. Todo o conhecimento de um jogador veterano que passou anos estudando cada detalhe daquele mundo. Com essa combinação, ele tinha mais do que o necessário para sobreviver. Mas, de repente, ele se virou. Algo estava errado. Uma inconsistência que seu conhecimento de jogador não conseguia explicar. Ele não era o único que tinha entrado no labirinto com apenas um item básico. Isso não fazia o menor sentido. No jogo, ninguém em sã consciência faria algo assim. Bjorn se lembrou de como era no jogo.
A escuridão inicial era um dos maiores desafios. Ele sabia que não precisar de uma tocha no começo era um erro fatal. Então, por que tantos entraram completamente despreparados? O primeiro andar do labirinto era quase todo coberto por sombras. Entrar sem uma fonte de luz era suicídio, a menos que algo fundamental tivesse mudado. Sem enxergar nada, Bjorn decidiu avançar pela escuridão. Ficar parado não era uma opção, então ele se moveu com cuidado, esperando o pior a qualquer momento. Cada passo era calculado. Ele aguçou os ouvidos, tentando captar qualquer som ou movimento suspeito que quebrasse o silêncio absoluto daquele lugar. Com o escudo erguido, o guerreiro se preparou para uma emboscada. Ele sabia que o primeiro andar era território de goblins, e eles não costumavam anunciar sua chegada, mas nada aconteceu. A quietude era quase mais assustadora que um ataque. Ele sentiu que seus esforços não o estavam levando a lugar nenhum. Sem visão, ele recorreu ao tato. Apoiou a mão na parede fria da caverna para se guiar e garantir que não estava andando em círculos. Bjorn continuou avançando assim, passo a passo, sentindo a rocha irregular sob seus dedos, esperando encontrar uma saída, ou, no mínimo, um caminho. E então, o chão cedeu. Uma armadilha de estacas perfurou sua perna sem aviso. A dor foi imediata e avassaladora. As lâminas afiadas rasgaram sua carne profundamente. Um erro estúpido, e agora ele estava gravemente ferido e vulnerável. Ele mordeu a própria mão com força para abafar o grito de dor. Fazer barulho ali seria o mesmo que chamar a morte. Em meio à agonia, seu cérebro de jogador processou a informação. No primeiro andar, apenas goblins usavam armadilhas. Isso significava que um deles estava por perto, observando. O pânico tentou tomar conta, mas ele o suprimiu. Precisava pensar, e rápido, antes que o caçador viesse buscar a presa. Bjorn se forçou a manter a calma, analisando a situação. Sua vida dependia inteiramente do seu próximo movimento. Ele não podia contar com a sorte ou esperar que o perigo fosse embora. Decidiu que não iria arriscar. Era hora de agir, ferido ou não. Mas era tarde demais. O som, mesmo abafado, foi o suficiente para atrair atenção. Um goblin, atraído pelo barulho, finalmente se revelou na escuridão. A criatura viu sua presa ferida e imobilizada. Para o monstro, Bjorn era apenas um alvo fácil, pronto para o abate. O goblin não estava com pressa. Ele viu um humano preso e sangrando, e decidiu esperar pacientemente que a dor terminasse o serviço. Mas Bjorn se recusou a ceder. Ele forçou sua mente a pensar como um jogador, analisando a situação como se sua vida dependesse disso. Porque dependia. Em vez de tentar escapar, ele fez o inesperado. Com um clique silencioso, o jovem começou a manipular a própria armadilha que o havia capturado. O goblin, cansado de esperar, finalmente avançou. Ele estendeu a mão para acabar com o humano que parecia indefeso. Só que algo estava errado. A presa não estava agindo como presa. A criatura olhou, sem entender o que estava acontecendo. Com uma onda de adrenalina, Bjorn começou a se levantar. Ele declarou que era ele quem estava esperando o tempo todo. Em um único movimento explosivo, ele se lançou para a frente, virando o jogo contra o monstro atordoado em um piscar de olhos. Mas naquele momento, ele sentiu uma sensação estranha. Algo estava diferente. Algo que ele não havia previsto. Uma energia poderosa começou a percorrer suas veias, concentrando-se em sua mão. Era uma habilidade que ele nem sabia que possuía. Um poder bruto e indomado estava despertando dentro dele, pronto para ser liberado pela primeira vez. Ele socou o chão, canalizando toda aquela força recém-descoberta em um único impacto devastador. Uma determinação feroz tomou conta de seu rosto. Isso não era mais apenas um jogo. Era uma luta real pela sobrevivência. E então, ele entendeu. Ele não estava mais no corpo fraco de alguém que passou a vida em um hospital. Este novo corpo era forte. Liberando toda a sua frustração acumulada, Bjorn desferiu golpe após golpe no Goblin, dominando-o completamente. Ele não parou. Impulsionado pelo puro instinto e por um poder recém-descoberto, ele continuou o ataque implacável.
Com um último golpe brutal, a luta finalmente chegou ao fim. O Goblin não teve a menor chance. Exausto e coberto de sangue, Bjorn se certificou de que a criatura não se levantaria mais. A brutalidade do momento era inegável. Uma notificação do sistema confirmou a vitória. Ele havia derrotado o Goblin, mas a recompensa foi mísera. Apenas um único ponto de experiência. Então algo estranho aconteceu. O corpo do Goblin começou a se desfazer em partículas de luz, desaparecendo diante de seus olhos. O fôlego faltava. A adrenalina da batalha começou a baixar e o peso do que ele acabou de fazer finalmente o atingiu. Aquilo foi real demais. No lugar onde a criatura estava, um único item brilhante ficou para trás. O loot da sua primeira batalha. Ele pegou o item. Era uma pedra de mana, a moeda usada tanto na masmorra quanto no universo do jogo. Segurando a pequena pedra, a realidade da sua situação se tornava cada vez mais clara. Cada recurso, por menor que fosse, era vital para sobreviver ali. Ele lembrou das informações do jogo. Com uma pedra daquelas, ele mal conseguia comprar um único pedaço de pão. Todo aquele esforço por quase nada. E em vez de desespero, uma risada escapou. Uma lágrima escorreu. Não de tristeza, mas de um alívio bizarro. Ele estava vivo, e pela primeira vez em muito tempo, sentia que valia a pena lutar. Mas o corpo, ainda se recuperando, cedeu. O cansaço extremo o forçou a se apoiar na parede da caverna para não desabar. Ele estava no labirinto, um lugar onde monstros vagavam por toda parte. Um mundo brutal onde os mortos viravam pó e deixavam para trás apenas seus tesouros. Mas fora daquele lugar perigoso, o mundo era diferente. Um lugar onde várias raças de fantasia coexistiam em cidades, um ambiente que ele só conhecia dos jogos. Cada passo era uma tortura. Os ferimentos da armadilha de estacas ainda cobravam seu preço, e o sangramento não parava. Uma nova notificação surgiu, avisando que ele estava perdendo vida por causa do sangramento. Mesmo rastejando, Bjorn se recusava a desistir. Ele precisava encontrar um lugar seguro e rápido. Com o aviso do sistema ecoando em sua mente, Bjorn ignorou a dor e o cansaço. Cada centímetro avançado era uma pequena vitória contra a morte que se aproximava. Arrastando-se pelo chão de pedra fria, ele se sentia como um animal ferido. Mas engolir o orgulho era um preço pequeno a se pagar pela sobrevivência. A armadilha de urso tinha deixado uma ferida grave em sua perna, e a dor era um lembrete constante da brutalidade daquele lugar. Pelo menos, ele não precisava mais se preocupar em pisar em outra. O rastro de sangue que deixava para trás já era problema suficiente. Foi então que a realidade o atingiu com força. Ele percebeu que estava em uma situação terrível e que sozinho talvez não conseguisse sair. Precisava encontrar ajuda. Com esse pensamento, ele juntou o que restava de suas forças, suportando a dor que se espalhava por todo o seu corpo. Tudo para continuar vivo. Em meio ao delírio da dor, a imagem de outro aventureiro que não teve a mesma sorte veio à sua mente. Um lembrete sombrio do que o aguardava se ele falhasse. Ele continuou se arrastando, deixando um rastro vermelho pelo caminho. No entanto, à sua frente, uma luz sutil começou a aparecer na escuridão. Bjorn se agarrou àquela pequena esperança. Ele precisava chegar até lá antes de pensar em qualquer outra coisa. Era seu único objetivo. A luz no fim do túnel era a sua salvação. Um sinal de que talvez houvesse uma saída, um lugar seguro para se recuperar. Ele pensou que, se encontrasse outros aventureiros, talvez um ou dois estivessem dispostos a ajudar. Mas uma voz cínica surgiu em sua mente. Uma alucinação, uma versão mais saudável e debochada de si mesmo, apareceu e o questionou. A figura perguntou por que alguém se daria ao trabalho de ajudar um bárbaro moribundo. A voz era a personificação da lógica cruel daquele mundo. Ninguém ajudaria um competidor à beira da morte. Era um pensamento amargo e realista. Bjorn sabia que estava alucinando pela perda de sangue, mas não tinha energia para discutir. Ele apenas aceitou a presença daquela figura irritante. A alucinação então o agarrou, dizendo que pelo menos o ajudaria a chegar onde pudesse ver alguma coisa. Um gesto ambíguo entre a ajuda e a zombaria. Bjorn sentia que estava prestes a desmaiar. Sua consciência se esvaía.
mas a determinação o mantinha se arrastando, 1 centímetro de cada vez, mesmo que seu corpo já tivesse desistido. A voz cínica em sua mente insistia para que ele desistisse, que a morte era inevitável. Mas Bjorn se recusou a ouvir. Ele não ia desistir. Nunca. E finalmente, ele alcançou a luz. Exausto e coberto de feridas, ele finalmente chegou ao seu destino. Mal conseguia se mover, mas havia conseguido sair da escuridão total. A fonte da luz não era um objeto, mas sim um grupo de aventureiros. Ele não estava mais sozinho no labirinto. Um dos aventureiros o avistou e apontou para seus companheiros, comentando que havia um bárbaro morrendo lentamente ali perto. Bjorn ergueu o olhar, reunindo o pouco de força que lhe restava. Ele tinha sido encontrado, mas a reação deles não era a que esperava. O grupo inteiro o observava de cima, mais com curiosidade do que com pena. Eles se perguntavam como um iniciante conseguiu chegar tão longe, e antes deles. A indiferença deles acendeu uma chama de raiva em Bjorn. Ele não era um animal ferido para ser simplesmente observado. Um cavaleiro de armadura reluzente se destacou do grupo. Ele analisou a situação com uma calma calculista, diferente dos outros. Um leve sorriso se formou em seu rosto. A cena parecia diverti-lo, em vez de despertar qualquer tipo de compaixão. Então, o cavaleiro se virou para a curandeira do grupo, a irmã Ersina, e pediu educadamente que ela curasse o homem ferido. A resposta de Ersina foi imediata e fria. Ela se recusou a ajudar. O cavaleiro não pareceu nem um pouco surpreso. Pelo contrário, o sorriso em seu rosto indicava que ele esperava exatamente essa resposta. Os outros membros da equipe, no entanto, ficaram visivelmente chocados com a recusa da curandeira e a reação de seu líder. Vendo que a cura divina não viria, o cavaleiro decidiu resolver a situação de outra forma. Ele pegou um frasco com um líquido vermelho. O cavaleiro explicou que, já que não usariam magia divina, ele tinha outra solução. Com um sorriso confiante, ele abriu o frasco sobre o corpo ferido de Bjorn. Sem hesitar, ele derramou todo o conteúdo da poção diretamente sobre os ferimentos do bárbaro. O líquido reagiu de forma violenta e imediata. Uma dor agonizante e ardente percorreu o corpo de Bjorn, fazendo-o gritar. Era uma sensação brutal, muito diferente de uma cura normal. O frasco, agora vazio, foi descartado no chão. Todo o seu conteúdo misterioso havia sido usado no bárbaro. Aos poucos, a dor insuportável começou a diminuir, deixando Bjorn completamente exausto e ofegante no chão. Ele tentou se firmar, mas seu corpo ainda tremia incontrolavelmente. A poção o salvou, mas o preço foi uma agonia terrível. Apesar da fraqueza, um novo brilho de determinação surgiu em seu olhar. Ele havia sobrevivido ao tratamento de choque. Com Bjorn agora consciente e estável, o cavaleiro finalmente começou seu interrogatório. Ele queria saber como um novato conseguiu chegar tão longe sozinho. Bjorn encarou o cavaleiro de volta. Mesmo em completa desvantagem, ele não se deixaria intimidar. O líder do grupo parecia se divertir com a situação, saboreando o momento de poder que tinha sobre o bárbaro. A atitude arrogante do cavaleiro foi a gota d'água. A raiva de Bjorn explodiu, superando a dor e o cansaço. Em um movimento explosivo, o bárbaro avançou e desferiu um golpe com toda a sua força. A cena mudou para uma memória de sua jornada. Ele se lembrou de como chegou até ali, enfrentando hordas de goblins um após o outro, sem descanso. Cada encontro foi uma luta brutal pela sobrevivência, bloqueando ataques e revidando com a pouca força que ainda lhe restava. De volta ao presente, a lembrança daquela luta incessante apenas fortaleceu sua resolução. Ele não tinha chegado tão longe para morrer ali. No início da jornada, Bjorn admitiu para si mesmo que sentiu nervosismo. Mas o medo inicial logo deu lugar ao instinto de sobrevivência, forçando-o a se adaptar ou morrer. Ele rapidamente percebeu que as armadilhas dos goblins eram amadoras, espalhadas pelo caminho sem qualquer cuidado ou estratégia. As emboscadas eram igualmente óbvias. Toda vez que o bárbaro suspeitava de um local, os monstros estavam lá, exatamente como ele previu. Mesmo assim, a luta era constante e brutal, cobrando seu preço em sangue e feridas. Mas Bjorn não era uma presa fácil.
Ele interceptou o ataque do Goblin com uma pancada violenta de escudo, mostrando que não seria pego de surpresa. A experiência o tornou frio e calculista. Cada movimento era preciso, sem espaço para hesitação. No entanto, havia um problema que nenhuma habilidade de combate poderia resolver: a fome. A exaustão começava a pesar sobre ele. Mesmo faminto, ele não podia baixar a guarda. O perigo ainda estava por toda parte. Ele decidiu parar por um momento, buscando em sua bolsa a única coisa que poderia mantê-lo de pé. Era sua última ração de comida. Ele sabia que precisava comer para sobreviver, mas também tinha que economizar cada migalha para o futuro incerto. A necessidade falou mais alto. Ele rasgou o embrulho com os dentes e deu uma mordida no pão duro. Sentado em meio ao caos, ele finalmente comeu. Era apenas um pedaço de pão seco, mas era o suficiente para continuar. A fome era tanta que aquele alimento simples parecia um banquete. Cada mordida era um lembrete de que ele ainda estava vivo e lutando. Após saciar a fome, um novo problema surgiu imediatamente. A sede começou a castigá-lo, lembrando que a sobrevivência ali era uma luta constante, sem descanso. Sentado em meio aos cristais, Bjorn refletiu que nada naquele lugar seria fácil. Cada pequena vitória era apenas o prelúdio para um novo e maior desafio. Ele então se lembrou das mecânicas do jogo Dungeon and Stone. Dentro do labirinto, não era preciso carregar água, pois era possível obtê-la através de outras fontes. Só que havia um detalhe crucial. Ele tinha começado a partida no modo pesadelo. Uma escolha que, naquele momento, parecia um erro terrível e possivelmente fatal. Ainda assim, uma memória lhe deu esperança. O chefe da tribo não havia dado água para ninguém durante a cerimônia, o que só podia significar uma coisa: havia uma fonte por perto. Com os sentidos em alerta máximo, ele se concentrou no silêncio da caverna. E foi então que ele ouviu o som sutil de uma gota d'água caindo. Seguindo o som, ele encontrou a fonte. Mas, para sua surpresa, ele não estava sozinho. Um grupo de aventureiros já estava lá. Um dos homens do grupo, de cabelo acinzentado, percebeu a presença de Bjorn e se virou imediatamente, com um olhar de pura desconfiança. Apesar do encontro, ninguém disse uma palavra. Os dois apenas se observaram e seguiram seus caminhos em um silêncio tenso, mantendo distância um do outro. Sozinho novamente, Bjorn finalmente pôde fazer um balanço de seus ganhos. Ele começou a contar o resultado de sua caçada implacável. Eram pedras mágicas, o espólio que ele conseguiu arrancar dos incontáveis goblins que derrotou para chegar até ali. Ele juntou cada uma delas. No total, 43 gemas, um pequeno tesouro que representava sua tenacidade e vontade de sobreviver. Era uma melhora gigantesca comparado a rastejar no chão de desespero, mas ele sabia que ainda tinha muitos problemas para resolver. O principal deles era o cansaço. O corpo de Bjorn implorava por descanso, mas ele sabia que adormecer sozinho no labirinto era o mesmo que se entregar à morte. Só havia uma solução. Ele se aproximou do grupo de aventureiros com uma proposta direta: formar uma aliança temporária para que pudessem se revezar na vigia. A resposta à proposta de Bjorn foi um recuo imediato. Os aventureiros o olharam com pavor, e um deles gaguejou um pedido de desculpas, deixando claro que não o queriam por perto. Eles tentaram dispensá-lo, dizendo que o grupo já estava cheio, mas Bjorn não estava ali para pedir permissão. Ele simplesmente abriu caminho entre eles, ignorando a recusa. O bárbaro se postou diante do grupo, coberto de feridas de batalha. Sua presença imponente deixava claro que ele não era um aventureiro qualquer pedindo ajuda, mas uma força a ser reconhecida. Ele estava exausto e farto de ser rejeitado. Tudo o que ele queria era um lugar seguro para descansar, e não ia deixar que um bando de medrosos o impedisse. Bjorn se colocou diretamente na frente do homem que parecia ser o líder, encarando-o para deixar sua posição bem clara. Só que, para a surpresa de Bjorn, o homem não pareceu nem um pouco intimidado. Pelo contrário, ele abriu um sorriso e fez uma pergunta completamente inesperada. Com uma calma desconcertante, ele perguntou se, por acaso, Bjorn estava procurando por um companheiro de noite. A pergunta pegou o bárbaro de surpresa.
Ele não fazia ideia do que aquele homem estava falando. O homem então explicou o termo. Ele também esperava encontrar um bárbaro forte para ficar de vigia, garantindo que ele pudesse ter uma noite de sono confortável e segura. A proposta era exatamente o que Bjorn precisava, mas a forma como foi dita soou estranha. Ele nunca tinha ouvido aquela expressão antes. O aventureiro continuou, esclarecendo que companheiros de noite era uma gíria para parceiros que se revezavam na vigia, protegendo um ao outro para que ambos pudessem descansar. Entendendo finalmente a proposta, Bjorn não hesitou. Ele aceitou o acordo e se apresentou formalmente como Bjorn, filho de Yandel. O acordo foi selado com um aperto de mão. Um aperto firme, ensanguentado e estranhamente caloroso. O olhar do homem, no entanto, deixou tudo ainda mais esquisito. Ele parecia um pouco satisfeito demais com a situação toda. Bjorn sentiu um calafrio. Ele não sabia se era o olhar do aventureiro ou o tom de voz dele, mas algo naquela interação o deixou profundamente desconfortável. Ele conseguiu o que queria, mas a que custo? Mas em vez de um ataque, o aventureiro simplesmente agarrou o braço de Bjorn com uma força surpreendente. Com um sorriso largo, o homem propôs que eles decidissem quem ficaria de vigia primeiro com uma partida de pedra, papel e tesoura. Ele parecia totalmente à vontade, como se estivessem em uma taverna e não no meio de um labirinto perigoso. Bjorn não estava nem um pouco feliz com a situação, mas o cansaço era maior que seu orgulho. O aventureiro então entregou um relógio de bolso a Bjorn, instruindo-o a acordá-lo quando o ponteiro menor chegasse a um ponto específico. Ele até se ofereceu para explicar de novo, mas Bjorn apenas disse que estava tudo bem, querendo acabar logo com aquilo. O bárbaro olhou para o objeto. Parecia caro. Ele odiava a situação, mas sabia que precisava daquele descanso. E assim, o aventureiro adormeceu quase que instantaneamente, roncando como se estivesse na cama mais confortável do mundo. Bjorn ficou de guarda, observando o homem dormir. A noite no labirinto era longa, silenciosa e terrivelmente entediante. O tempo parecia não passar. Exausto, tudo o que Bjorn queria era que os ponteiros daquele relógio se movessem mais rápido. O tic-tac constante era o único som além dos roncos, e cada segundo se arrastava lentamente. Finalmente, o ponteiro se aproximava da marca. O turno de Bjorn estava quase no fim. De repente, o aventureiro acordou, perguntando se algo havia acontecido. Bjorn, pego de surpresa, apenas negou. Ele então disse ao homem para descansar, garantindo que o acordaria em 2 horas para o próximo turno. No entanto, o aventureiro revelou que não conseguiria dormir. Ele sorriu, satisfeito. O relógio era um teste de confiança, e Bjorn, sem saber, havia passado. Depois do teste de confiança, foi a vez de Bjorn descansar, e ele não perdeu tempo, caindo num sono profundo e começando a roncar como se não houvesse amanhã. O bárbaro estava completamente apagado, exausto após a vigia e a tensão anterior. Enquanto isso, o aventureiro observava de longe, segurando um pequeno frasco. Ele parecia satisfeito, acreditando que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas mesmo adormecido, algo parecia perturbar o sono de Bjorn, que se virou inquieto. De repente, os olhos do bárbaro se abriram. Ele não estava dormindo coisa nenhuma. Num movimento rápido, o jovem se sentou. A farsa do sono tinha acabado. Por 2 horas, Bjorn apenas fingiu dormir para testar seu companheiro. E nesse tempo, o aventureiro não fez absolutamente nada. Na verdade, quem estava dormindo de verdade era o próprio líder do grupo, roncando profundamente. Bjorn o encarou, processando a situação. O teste de confiança, no fim das contas, tinha sido uma via de mão dupla. Uma fúria silenciosa começou a tomar conta do bárbaro ao perceber a ousadia do outro. Ele se levantou e foi até o aventureiro, que o recebeu com um sorriso presunçoso sem dizer uma palavra. A tensão entre os dois era palpável no silêncio da caverna. Com um tom zombeteiro, o aventureiro apontou que Bjorn deveria limpar a saliva que escorria enquanto ele fingia dormir. Sem graça, Bjorn limpou o rosto e pediu desculpas. O líder apenas riu, dizendo que estava tudo bem
e que nada de ruim aconteceu enquanto ambos dormiam. Mas ao olhar para a própria mão, a expressão de Bjorn mudou. Ele percebeu algo. Aquele homem não era um simples aliado. Após a revelação, Bjorn finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ele confrontou o aventureiro, exigindo uma explicação para a traição que quase lhe custou a vida. Mas na sua mente, ecoavam as palavras do homem, que com um sorriso gentil havia dito que ele parecia exausto e que deveria dormir um pouco. Uma falsa preocupação. Agora, aquela lembrança não trazia conforto, mas sim a confirmação de uma armadilha. A raiva de Bjorn crescia a cada segundo, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Ele se lembrou de como o aventureiro parecia uma pessoa boa, com um sorriso que inspirava confiança. O homem tinha sido o primeiro a falar com ele, a oferecer ajuda quando Bjorn estava vulnerável e com dificuldades. Tudo parte de um plano, e essa fachada de bondade quase o levou à morte. Ele não culpou Bjorn por adormecer, porque era exatamente isso que ele queria. Cada memória daquele sorriso gentil agora parecia distorcida, escondendo uma intenção mortal por trás da máscara de amizade. Bjorn se lembrou da dor da batalha, do momento em que seu corpo cedeu ao cansaço, o exato instante em que ele se tornou um alvo fácil, e foi então que ele abriu os olhos para a verdade. A realização o atingiu como um raio. Aquele homem não era um simples traidor ou um aventureiro qualquer. Bjorn finalmente entendeu o que havia no frasco e qual era o verdadeiro plano. Mas a questão era se ele ainda tinha forças para sobreviver a isso.